Quando se fala em inteligência artificial, quase sempre se fala do futuro, de algo que ainda vai chegar. Mas para milhões de pessoas, esse futuro já começou. Não com robôs conscientes, não com superinteligência, mas com mudanças silenciosas no trabalho, com funções que deixam de existir, com decisões sendo tomadas sem um rosto humano do outro lado. Enquanto o debate sobre inteligência artificial dominam conferências, podcasts e anúncios de tecnologia, o impacto real acontece longe do palco. Este documentário não é sobre o que a IA pode se tornar, é sobre o que ela já é para quem sente seus efeitos agora. A promessa é conhecida. Desde a Revolução Industrial, toda grande tecnologia veio acompanhada da mesma narrativa. Máquinas fariam o trabalho pesado e humanos teriam mais tempo, mais liberdade, mais escolhas. Economistas do início do século XX já discutiam isso. John Maynard Keynes, por exemplo, falava em desemprego tecnológico ainda nos anos 30. A diferença hoje não é a ideia, é a velocidade. A automação deixou as fábricas e entrou no trabalho intelectual. Texto, atendimento, análise, decisão. Atividades que até pouco tempo atrás eram consideradas exclusivamente humanas. Nos últimos anos, empresas de tecnologia passaram a anunciar demissões em massa com uma frequência inédita. Segundo dados da consultoria Challenger, Gray & Christmas, só em 2025, empresas norte-americanas anunciaram quase 950 mil cortes de emprego, o maior número desde a pandemia. Uma parcela crescente desses cortes foi associada diretamente à automação, à reorganização de processos e à adoção de inteligência artificial. Esses números não vêm de pequenas startups, eles vêm de gigantes globais. A Amazon, por exemplo, confirmou rodadas sucessivas de demissões que somam mais de 30 mil funcionários desde 2023, ao mesmo tempo em que ampliou investimentos bilionários em automação e IA. Esses cortes atingiram áreas como atendimento ao cliente, equipes administrativas, suporte interno, cargos de entrada. Ou seja, não são funções obsoletas, são os primeiros degraus do mercado de trabalho. Em uma reportagem recente, a BBC News trouxe um ponto fundamental para entender esse processo. A inteligência artificial raramente elimina um emprego inteiro de uma vez. Ela elimina partes do trabalho. Mas quando partes essenciais desaparecem, o cargo deixa de existir. Estudos acadêmicos analisados pela BBC mostram que os primeiros afetados tendem a ser funções administrativas, trabalhos repetitivos, cargos júnior. Essas funções não são apenas empregos, elas são portas de entrada para o mercado. Quando essas portas se fecham, o sistema deixa de absorver novas gerações, mesmo que crie oportunidades no topo. É aqui que entra uma voz que foge tanto do entusiasmo fácil quanto do medo exagerado. Miguel Nicoleles é neurocientista brasileiro, professor em universidades nos Estados Unidos e um dos pesquisadores mais respeitados do mundo no estudo do cérebro humano. Ao longo de décadas, Nicoleles se dedicou a entender como o cérebro processa informações, toma decisões e constrói consciência. Isso importa porque, quando ele fala sobre inteligência artificial, ele não fala como futurista, ele fala como alguém que estuda inteligência biológica de verdade. Nicoleles não afirma que a IA é inútil, ele afirma algo mais específico e mais incômodo. Segundo ele, chamamos de inteligência sistemas que não compreendem o mundo, apenas correlacionam padrões estatísticos a partir de dados passados. Eles não entendem contexto, não têm consciência, não vivem consequências. E ainda assim, estamos delegando a eles decisões cada vez mais importantes. Nicoleles costuma repetir um ponto central.
O maior risco da inteligência artificial não é técnico, é cultural. O problema não é uma máquina errar. Máquinas sempre erraram. O problema é a sociedade tratar decisões automatizadas como neutras, objetivas e indiscutíveis. Quando um sistema decide quem é contratado, quem é demitido, quem recebe crédito, quem é priorizado, sem que exista julgamento humano responsável, o erro não deixa de ser técnico, ele se torna social. Essa crítica ajuda a entender por que o impacto da IA no trabalho não é apenas uma questão econômica, mas ética. Sempre que empregos desaparecem, surge a mesma promessa: novos empregos vão surgir. Historicamente, isso aconteceu, mas o contexto mudou. O World Economic Forum, em seus relatórios sobre o futuro do trabalho, alerta que a velocidade de adoção de tecnologias baseadas em IA está superando a capacidade de requalificação da população. Em outras palavras, os empregos não desaparecem devagar o suficiente para que novas funções absorvam quem fica para trás. Nem todo mundo pode se tornar especialista em IA. Nem todo trabalho humano deve virar exceção. Quando a transição é rápida demais, ela exclui antes de incluir. É nesse cenário que começa a ganhar força uma reação social. Nos Estados Unidos e na Europa, sindicatos, pesquisadores e organizações trabalhistas passaram a defender princípios conhecidos como Human First ou Worker First AI. Não se trata de rejeitar tecnologia, trata-se de negociar seus limites. Esses movimentos defendem ideias como participação dos trabalhadores nas decisões de automação, transparência no uso de sistemas de IA, transições justas quando funções humanas são substituídas. Reportagens do The Verge mostram que essa discussão deixou de ser teórica e passou a fazer parte de negociações reais entre empresas e trabalhadores. Não é um movimento contra a inovação, é um movimento contra a exclusão silenciosa. Quando uma empresa substitui 100 pessoas por um sistema automatizado, isso costuma ser chamado de eficiência. Mas eficiência sempre responde a uma pergunta implícita: eficiente para quem? Para o balanço financeiro? Para o acionista? Para o relatório trimestral? Raramente para quem foi descartado. É nesse ponto que tecnologia deixa de ser apenas técnica e passa a ser política. De um lado, a narrativa dominante: mais automação, mais eficiência, menos gente. De outro, uma pergunta incômoda: até onde isso é aceitável? O debate sobre superinteligência e cenários extremos chama a atenção, mas o conflito real acontece agora, não entre humanos e máquinas, mas entre velocidade tecnológica e adaptação humana. Quando produtividade cresce, mas participação humana diminui, isso ainda é progresso? Quando decisões são tomadas por sistemas que não assumem responsabilidade, quem responde? Talvez o maior risco da inteligência artificial não seja o que ela pode se tornar no futuro, mas o que estamos aceitando no presente. Este vídeo não é contra a tecnologia, é sobre limites. Inovação não acontece no vácuo, ela acontece em sociedades reais, com pessoas reais e consequências reais. Talvez o futuro não precise ser AI First, talvez precise ser, antes de tudo, Human First. Se você quer aprofundar essa discussão, o próximo passo não está no futuro distante. Ele já está acontecendo agora. No vídeo, quando a tecnologia tenta ocupar um espaço humano, o Bytes do Dia analisa como sistemas digitais passaram a mediar emoções, companhia e até vínculos que antes eram exclusivamente humanos. O card do vídeo vai aparecer para você. Os dois temas se conectam. De um lado, a tecnologia reorganizando o trabalho. De outro, a tecnologia reorganizando relações. Assista ao próximo vídeo para entender como essas mudanças não acontecem isoladamente. Elas fazem parte do mesmo movimento. Então é isso. Tecnologia não é só novidade, é impacto, é escolha. Se você gosta de entender tecnologia além do hype e da propaganda, esse é o canal certo. Deixa nos comentários o que você achou. A discussão começa depois do vídeo.